Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, que é da quinta-feira, né? Já está com a gente também aqui no YouTube. Doutor Egnaldo, bom dia, querido. Você está bem? Está tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. Meu querido, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje vamos terminar sobre trabalho, né? Nós falamos praticamente quase que o mês todo sobre trabalho e o trabalho acabou ficando quase que como um vilão, né? Que só traz adoecimento, só traz dificuldades e problemas, a gente tem que se cuidar sim. Mas e o trabalho? Ele também traz prazer, traz alegria, traz o bem-estar? Então quando que isso acontece? E aí fica aí o convite para a gente conversar com os nossos participantes do YouTube, né? Eu ia falar ouvintes, porque tem a rádio e tem o YouTube aqui para a gente poder estar participando nesse instante. E já vai aí um abraço para a Cristiane Meira aí, que está mandando abraço para a gente aí nesse momento, dando um bom dia, né? Já estou olhando aqui no chat também, né? Anja também está aqui. Também, bom dia para vocês, um abraço, muito bom estar com vocês aqui. E se vocês tiverem experiência também em relação a isso, quando que o trabalho foi bom, prazeroso, esse é o momento da gente também bater um papo. O trabalho ele não é o vilão, né? É necessário, a gente pode também vivenciá-lo de forma agradável. E tem aquela questão, né, pastor Elber? Porque o trabalho ele tem, nós falamos da questão do quem trabalha no home office, trabalha em casa, de casa, né? Tem os microempreendedores e tem as empresas. As empresas têm as suas políticas de trabalho para poder aliviar o estresse, aliviar as angústias. Mas em todos eles a gente tem as partes boas e ruins. Então, tanto um quanto o outro pode acontecer no trabalho. Então, hoje nós estaremos aqui desmistificando, tirando aquele peso todo que trabalho é ruim. Trabalho é muito bom, né? Ok? É uma das ordenanças, né? Lá no início de tudo, né? Então, assim, que o homem iria viver do suor do seu trabalho, né? Então, assim, foi autorizado por Papai do Céu, meu irmão. Então, não tem para onde você correr, viu? Homens. Então, vamos só acertar um pouquinho, porque antes dessa questão de viver do suor do seu trabalho, já tinha o trabalho. Já tinha, né? trabalho. Quem Agora que cultivava o jardim? Quem que estava ali? E era prazeroso, era aquele momento de encontro em que também você vai olhar nos escritos bíblicos, na palavra, que ao término do dia, o Senhor vinha para conversar ali com Adão. Então, bater aquele papo, como é que foi o seu dia? Olha aí, também já vai tirando os estresses aí, ó. Naquela época ainda não tinha nesse período, né? Veio os estresses depois da consequência da desobediência. Aí o suor do rosto, o trabalho ficou mais pesado. Então, hoje a gente tem essa consequência, né? Doutor Egnaldo, eu acho que foi o inimigo das nossas almas, né? Mas eu vou fazer a pergunta para você. Quem descobriu o estresse, doutor Egnaldo? Quem foi que deu nome a esse negócio aí? Você lembra, não? Pois é, não vou falar que eu lembro, porque a gente vai sempre no do DSM, né? A gente vai olhando, né, e tudo vai surgindo a partir do momento que alguém tem aquela circunstância, aquela situação e passa por investigação. O que está acontecendo? O que foi ali? E aí, depois dessa investigação, vem as testagens, aí vem os psicólogos trabalhando todos para ver isso daí, como minimizar, como ministrar o bem-estar, e o nome vai surgindo, né? Então, assim, é interessante porque quando vai chegando no popular, quando vai se falando, né, o pessoal fala assim, mas tudo é isso. Teve um período que o pastor vai lembrar que o pessoal falava assim, mas tudo agora é estresse, né? Mas é o nome, e é um nome também que vem americanizado também, vai trabalhando isso, qual é o significado, de onde surgiu, como é que fez, que aconteceu. Então, isso é importante a gente entender que pode acontecer, né? Então, assim como teve um período que o pessoal estava falando assim, tudo agora é TDAH, né? Ou tudo agora, mas não é, porque é o foco e o nome que é dado e também o trabalho que é feito para minimizar aquela dor, aquele sofrimento. Então, quais são as formas? Então, é tudo testagem, vai para o laboratório, né? A gente vai vivenciando isso a vida toda. Sim.
Eu estou aqui mexendo na minha câmera, porque eu estava vendo aqui que a minha câmera hoje estava um pouquinho mais baixa, né? E o povo, né? Alguém mexia aqui, eu acho, então. Ok. E aí, ela estava aqui um pouquinho mais baixa, eu estava vendo que tinha alguma coisa errada aqui, agora eu lembrei que, né, que ela estava sem o salto dela aqui para ficar um pouquinho mais alto. Mas, doutor Ignaldo, a gente, a pessoa que trabalha normalmente, né, assim, eu sei que a gente vai sair do foco de que o trabalho, pareceu assim que o trabalho é ruim, né, que a gente não falou das coisas boas do trabalho, né, mas assim, como o senhor muito bem falou, e lembrou, né, na época de Abraão, antes de Adão, perdão, antes de tudo, o senhor lembrou muito bem que havia o prazer, né, de Adão estar com Deus, né, sempre no final do dia e tal. Então isso, imagina, é uma coisa imensurável, né? Imagina você todos os dias se encontrar com o Criador, já pensou assim, pessoalmente e tal, e trocar uma ideia, poxa, eita, é algo imensurável, né? Para nós é uma utopia, né? Então, é algo, enfim. Mas você pode, né, doutor Ignaldo, assim, a pessoa que trabalha, eu acredito que é muita questão de foco. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa a respeito disso, né? Em que nós focamos? Aquilo que o nosso cérebro tiver focado, aquilo que o nosso momento tiver focado, irmão, de bom ou de ruim, vai ser aquilo que a gente vai colher, né? Então, assim, e eu vejo que a pessoa também, né, no seu trabalho, quando ela começa a focar somente nas dificuldades, né, nos problemas, no chefe chato, no colega mala, né, no trabalho, ele percebeu que agora o trabalho é repetitivo, né, ele percebeu que a equipe, todo mundo é escorando, né? Uma equipe escorando, uma equipe que não se movimenta, ele está trabalhando sozinho. Enfim, aí o cara começa a focar nas coisas ruins, né? Então, assim, eu particularmente eu entendo que, óbvio, que esse camarada ele vai chegar um momento em que, irmão, ele vai viver o seu dia de fúria, né? Justamente porque ele está focado em coisa que é perceptível, é normal, né? Acho que quem nunca teve um chefe chato? Quem nunca teve um colega mala? Quem nunca, talvez, trabalhou numa equipe ruim, né? Que os caras são ruins, são escorão, são malas, são políticos, são... Né? Acho que todo mundo, a grande maioria das pessoas já passou por isso, já teve essa experiência e tal, já passaram por isso, tiveram essa experiência. Então, assim, mas o que eu quero dizer é que tudo é questão de foco. Então, quando você foca muito em problema, meu irmão, começa a vir o ranço no teu coração, você começa a viver uma pessoa angustiada, entristecida, né? E aí é onde vem também o estresse, porque você não quer mais, você não tem mais prazer de trabalhar, você não quer mais ir trabalhar, você não quer mais encontrar com aquelas pessoas, com aquela situação. É isso mesmo, doutor Ignaldo? Eu tô... Tá. Vamos lá. Pastor Elber, é muito interessante, enquanto o pastor ia falando, eu estava aqui pensando sobre pessoas. Uhum. O que acontece na nossa história? Somos seres humanos, somos pessoas que têm sentimentos, que têm sonhos, né? Uhum. E projetos. O problema é que às vezes os nossos sonhos, se não vão para projeto, acaba sai de sonho para fantasia, né? E muitas vezes o foco, como o pastor mesmo falou, vai naquilo que eu vou conseguir ganhar, ter de retorno, entendendo e muitas vezes que o que vai ser bom para mim vai ser o recurso financeiro que vai me dar várias possibilidades. Correto? Em partes, né? Eu preciso saber aquilo que vai mexendo comigo, como é minha forma criativa de lidar com todas essas circunstâncias. Então, o trabalho, ele é algo necessário, nós sabemos disso, né? E senão não temos como nos alimentar, não temos como projetar os nossos sonhos.
O problema todo ali está na pessoa. Uhum. Olha só, eu nem todos os dias eu amanheço bem, como também nós sabemos que mesmo sabendo as estações do ano, nem todos os dias, conforme cada estação, aquele dia pode amanhecer chuvoso ou não. A questão é como que eu estou lidando com as minhas questões, com os meus momentos, com a minha pessoa em si, quem sou eu nesse momento para lidar com isso. Porque tem dias que realmente eu vou me sentir afadigado, sobrecarregado, e o cuidado que eu preciso de ter é o que eu estou fazendo com aquele sentimento, ou o que está me levando àquele sentimento naquele momento. Porque se eu estou dentro de uma indústria, dentro de uma firma, eu tenho, como nós já conversamos, as nossas tarefas. E eu entrei com um propósito, eu entrei com um objetivo. E é raro a gente ouvir a pergunta, e quando a gente vai para uma pessoa vem para um setting terapêutico, a pergunta a gente vai trazer justamente isso. O que você faz lá? Não no sentido somente, né, do que você trabalha, a sua função, mas qual a sua perspectiva e qual é o projeto que você tem nesta empresa. E eu lembro que conversando, na época eu trabalhava em indústria, e era um momento motivacional, e um dos líderes, ele chegou e falou para a gente que um dia foi perguntado para ele o que ele queria ser na empresa. Quando ele entrou, ele tinha começado lá na base, né? E ele falou, olha, eu quero chegar a ser o gerente da empresa um dia. E aí ele investiu nisso. Então ele tinha um sonho. Ele trabalhou, não falou como que foi o processo, mas ele trabalhou em relação a isso. Agora, quando eu entro num trabalho, que eu sei que vai ser, o que vai ser, como que vai ser aquele trabalho, e tem trabalhos que são grandes riscos, nesse período que nós estamos falando, no mês de abril, que é a prevenção, né, a questão da saúde no trabalho e tudo. Então a gente sabe que tem pessoas, eu já conversei, e cada um dos ouvintes vão saber, aqueles que trabalham, por exemplo, com alta tensão, naquelas torres de alta tensão, eles trabalham num nível de estresse muito grande, eles sabem que tem que ter todo o cuidado, e uma falha ali compromete a vida dele e vai afetar a família, vai afetar tudo. Mas tem pessoas que gostam de trabalhar naquelas torres, tem pessoas que entram ali e fazem aquilo com prazer, entendeu? E aí o trabalho, embora seja com alto risco, tem todo um preparo, todo um cuidado que a empresa de energia elétrica vai investir, vai cuidar com isso. E ele se adaptou e ele gostou dali. Como tem aquele que gosta de trabalhar num escritório, que para outros é monótono. Em todos os trabalhos tem a parte boa, a parte ruim. Às vezes fica repetitivo, fica cansativo. Agora, quando eu paro para observar como que eu estou, que aí que o pastor chamou de foco, né? Como que eu estou me vendo nesse momento? E quando eu começo a vivenciar um sofrimento emocional, eu procuro saber logo de imediato, eu consigo perceber, então o trabalho ele pode ser uma fonte de prazer, salutar, é muito bom, e eu não vou estar focado somente no dinheiro, mas na criatividade daquele trabalho. Seja mexendo com folhas, seja trabalhando no escritório, seja trabalhando com contatos, seja trabalhando num serviço braçal ou na área mecânica, ou agronomia, ou aquele que o jovem que aprende a trabalhar com a máquina operatriz daquela para plantio, qualquer trabalho. Ele tem a sua parte cansativa, que traz a fadiga, e eu preciso estar atento ao que eu estou fazendo, como é que eu estou entrando naquela fase de desânimo, de desinteresse, que aquele trabalho está me adoecendo. Pode ser o trabalho, mas eu posso estar passando por um momento de crise, de desregulação fisiológica, por falta de cuidado, ou pode ser uma questão emocional que esteja acontecendo na minha família. Eu estou passando por um momento de dificuldade, de pressão, de problema de saúde na família, e eu não consegui lidar com isso. Imagina você indo com um momento desse e não conseguindo lidar, e talvez ainda não percebendo que seja isso, e um amigo, como o pastor falou, seja aquele encostão, o mala, aquele que está ali aproveitando, que ele leva a vida do jeito dele ali, tranquilo, isso te sobrecarrega, você pode explodir naquela hora e pode começar a vivenciar um momento de sofrimento sem perceber. Mas foi o trabalho? Não, você já está ali há tanto tempo, há tantos anos, você está fazendo, você conseguir lidar
o que aconteceu ali. Então, a realidade é observar o que está acontecendo conosco a cada momento. Por que o meu emprego, aquele momento, algo que eu gosto tanto, ele não está me dando mais aquele prazer? Sou eu ou as circunstâncias? Mudou a gerência. Tá, a gente sabe que todas as empresas chega um momento que ela pode mudar a gerência, ainda mais quando vai crescendo, ainda mais quando é uma multinacional. Então eu preciso saber assim, qual é o meu papel naquele momento e o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho, né? E aí entra outra coisa, pastor Elber, também. E a pessoa que trabalha de casa? Agora é contigo. É o que eu falei para o senhor, sabe, doutor Aguinaldo, assim, quando você começa por algum momento, sabe, de insatisfação, né, no teu trabalho, né, por algum momento sei lá, de decepção, aí você começa a bolar com algumas coisas, né, assim, você começa, como diz o bom carioca, né, começa a bolar, ficar bolado com algumas coisas, né, e aí é onde você começa a alimentar, eu acho, sabe, alimentar a angústia, alimentar a tristeza. Como o senhor muito bem falou, existem trabalhos que podem te trazer, sim, prejuízos físicos, né? A gente já viu aqui sobre movimentos repetitivos, talvez um trabalho braçal pesado, né? Talvez um trabalho no cara que trabalha no hospital, que lida com muita situação difícil, né? Com o ser humano ali e tal, o cara que trabalha no presídio, né? Que vê ali muita situação, mas mesmo assim, eu particularmente, eu entendo que às vezes eu posso estar de uma forma negativa, colaborando muito para ter um problema ou para absorver um problema quando eu começo a focar muito nessa situação. Porque assim, ó, eu conheci uma equipe de pessoas que trabalhavam num presídio não, num centro de internação de menores, né, infratores, aqui em Brasília, e isso era bem explícito, vamos dizer assim, na vida dessa equipe, né? Porque eu via eu conheci a equipe toda e eu percebia, por conviver com alguns deles, eu percebia que tinha aquele cara que vibrava, que gostava. É um lugar tenso, um lugar difícil, um lugar, né, ruim de trabalhar, assim, no sentido de que porque você está trabalhando com pessoas rebeldes, né, pessoas que estão ali te testando, inclusive, né, meninos rebeldes, e rebeldes ao extremo, né? Então, assim, e tinha aquele cara que tinha muito prazer naquilo, de estar conversando com os meninos, de estar ali incentivando, de estar ali tentando mudar a cabeça deles e tal, e tinha aquele camarada angustiado, nervoso, inclusive ameaçando, dizendo, oh, se vacilar eu vou torcer o braço mesmo, se vacilar eu vou fazer, vou acontecer. Então, assim, eu particularmente, como eu falei ainda há pouco, eu vejo que tudo é questão de foco, sabe? Eu posso ter um emprego, eu vou trabalhar de testador de pesca no rio. Vou pescar todo dia, o dia todinho. Eu amo pescar. Mas, cara, eu vou ali todo dia pescar. Se eu começar a focar em alguma dificuldade ali, eu vou passar por estresse, sabe, doutor Aguinaldo? Então, assim, eu entendo mais ou menos isso. Que acho que a nossa mente colabora muito para o meu ambiente de trabalho, de família, eu acho que é tudo, né? Em tudo. Se eu começar a querer procurar, como dizia minha avó, chifre em cabeça de cavalo, enquanto eu não achar, né, eu vou estar... Não vai parar. Não vou parar. E aí começa a vir angústia, porque eu não estou achando, mas eu quero achar. Então, pastor, é interessante quando a gente observa tudo isso, porque, primeiro, quando o senhor falou de pesca, eu fiquei já imaginando aqui, eu na beirada de um rio, passando um estresse tremendo, porque, por mais que eu acho muito bonito que os outros façam, eu não consigo. Então, não é algo que
Não é, Talvez se fosse... a sua praia, né? Exato, talvez se fosse alto mar, pelo menos estar no barco, talvez, né? Mas vamos lá. E aí, assim, quando o pastor falava, eu estava observando aqui, pensando sempre a questão do ser humano, né? Quando você olha o outro e vê as oportunidades que você vai investindo, é aquilo que vai te dando prazer. Então, eu preciso descobrir qual é o meu prazer, aonde eu estou. Então, assim, teve um período em que era muito estressante, eu acho que ainda continua ainda algumas discussões em relação do ensino, do professor ali, que é muito difícil, os tempos vão ficando mais difíceis, né? Eu sou daquela época em que a mãe deixava o filho na escola e falava, ó, pode repreender, pode fazer, hoje não pode, mas o ensino continua. E aí a gente acaba, às vezes, a pessoa, quando ela começa a perceber a sua desvalorização ou se sente, aquilo vai se tornar o foco. E aquilo vai se tornar estressante. Mas quando você encontra aquela pessoa que ama ensinar, que ama trazer coisas novas, e é algo que faz com prazer, e ele sempre está criando, algo é maravilhoso, ele tem todo o roteiro, tem todo aquilo que ele precisa ensinar, ele não vai fugir, mas ele vai criar formas e fórmulas, né, para poder ensinar com prazer, você vê o olho brilhar, você vê aquela alegria, como o senhor falou, como o pastor falou sobre a questão da pessoa que trabalha numa casa de custódia de menores, que está ali, olha ali a pessoa e fala, olha, tem oportunidade, ele precisa de oportunidade, ele precisa de investir, é justamente isso que a gente vai trabalhando ali. Então, quando a pessoa chega no setting terapêutico, a gente não olha o rótulo dela, mas o que está acontecendo? E quem vai trazer para nós é a pessoa. Então, se ela chega ali por causa de um estresse do trabalho, a gente vai procurar conhecer qual é o trabalho, o que está acontecendo, até ela chegar no ponto em que ela fala assim, olha, o problema é esse. Ela vai se descobrir. E muitas vezes o problema não está lá no patrão, que é aquele que está pressionando ele. Mas se a pessoa já passou, teve uma vida inteira sendo pressionado, sendo cobrado, e aquilo ficou internalizado, e um momento vem à tona, vem a angústia, porque ela se deu conta de quem é aquela pessoa, por que eu vivi essa vida toda? Nós já ouvimos pessoas falarem, né, eu sofri a vida toda e agora não vou sofrer mais, né? E aí a realidade, como é que você tomou a conta da sua história? Então, quando a gente traz na questão do trabalho, e você vai olhar, claro, que você tem a oportunidade de pesquisar e ver a empresa que você quer trabalhar, investir. A gente vê aqui, por exemplo, no DF, né, em Brasília, o forte aqui são os concursos públicos, que não só dão um bom salário, mas também tem a questão dos benefícios, né? E tem pessoas que não querem, que não vão querer fazer concurso, mas existem. Então, assim, você vê o incentivo. A dificuldade maior é quando você está só naquela dependência e pensa só em uma coisa, só é o dinheiro, só é o dinheiro. Mas aí depois você tem um bom recurso e você quer mais. E qual é o momento que você tira para descansar? Por que então as empresas têm a sua política de folga, né? Aquele momento, mesmo que quem faz o turno, mesmo quem trabalha em horas igual 24 por 36, 48, cada um igual, eles têm um período deles. Só que muitas vezes o que acontece? Dependendo do recurso, eu vou usar aquele outro tempo para poder ter mais dinheiro. Vou trabalhar em outra empresa, em um outro momento. E eles se sobrecarregam. E eu já encontrei pessoas, já conversei com várias pessoas que trabalham na área da saúde, e uma delas me chamou a atenção, que ela falou, olha, eu perguntei, você sai daqui e vai cumprir outro horário? Ela falou, não. Eu falei, como assim? E ela falou, olha, o que eu já faço aqui já é bastante, eu sei disso, e eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar do meu esposo, eu preciso dar um tempo para mim, então já é o suficiente. Então, é claro, não estamos dizendo que você não tem que ter objetivo, não estamos dizendo que você não tem que buscar os seus sonhos, aonde você quer chegar. Mas e quando você chegar lá? Qual é o tempo que você está investindo? Você sabe? Você já avaliou, olha, eu vou investir nisso por tanto tempo, e aqui é o meu alvo. Quando eu chegar ali, o que eu vou fazer? Porque vai ter outra coisa. E aí a gente sabe que tem coisas que se tornam viciantes, né? O trabalho, ele pode se tornar viciante.
o dinheiro, o recurso, ele pode se tornar viciante. E aí tem aqueles que trabalham morrendo de medo de perder o emprego e outros que trabalham por prazer, criativamente, conseguem trazer outros detalhes. Isso pensando em empresa. E aí eu quero também levar para os nossos ouvintes, né? Aquele que um dia resolveu fazer criou o seu MEI, ou a sua microempresa, se tornou um empreendedor, e às vezes entra também numa fadiga muito grande, porque não soube administrar, porque você que é o dono, minha falecida mãe falava o seguinte, né? Quem engorda o porco é o olho do dono. Então você fica ali aquela questão direta, né? E quanto mais você quer, às vezes você perde o controle da sua história. Então como que está a sua vida? Qual é o controle que você está vivendo? Eu trabalho numa empresa em que a empresa tem a política de segurança, de cuidado, e aí eu preciso estar atento em relação a isso, e também ela me confere a folga que eu preciso. O que eu faço nessa folga? O que eu cuido? Ou eu fico focado só na empresa? Então, a empresa, ela está lá, ela vai continuar. Se você aposentar ou se você sair, ela vai ter outro para continuar o trabalho ali. Agora, você pode ser criativo e ter o prazer naquela empresa que você está vivenciando. E essas coisas também a gente precisa trabalhar, pastor El. Nós estamos, olha, são 10 horas e 34 minutos em Brasília, e nós estamos ao vivo lá no YouTube também, tá? Então, se você quiser participar lá no chat, mandando perguntas, né, fazendo a tua participação, algum comentário e tal, fique à vontade, nós estamos no nosso chat no YouTube. E também lá, claro, a gente continua aqui na rádio, né? Tem gente que não está acompanhando a gente pelo YouTube, não está assistindo, mas está ouvindo a gente pela rádio. E tem uma pessoa aqui, doutor Aguinaldo, mandou um abraço aqui para o senhor, dizendo o seguinte, fala para o Aguinaldo que é o pastor Paraíba, é o pastor Alexandre de Souza, lá de Três Poços. É o Paraíba. Rapaz, um abraço aí para o Paraíba aí, pastor Alexandre. Recebemos aí, ele mandou para o nosso staff da Rede 316, né? Estamos orando a Igreja Batista em Três Poços, lá em Volta Redonda, né? Três Poços não é Volta Redonda, é próximo de Volta Redonda, né? É um bairro ali, e o pastor Alexandre, com toda a família, um queridão nosso aí, um forte abraço aí, o pastor Paraíba. Ele, gente boa demais. Amém. Missionário. Ele tirou uma foto lá usando aquele chapeuzinho lá de couro. Tudo a ver com ele. E ele mandou aqui, eles fizeram juntou lá umas 30, 40 pessoas lá e mandou aí um feliz aniversário para a rede e tal, bem interessante, né? Eles mandaram mais cedo aí e a gente já até tocou aqui. Aí ele botou aqui, Primeira Igreja Batista em Três Poços, Volta Redonda, e mandando aqui, bom dia, seu amigo o pastor Alexandre de Souza, da PIB de Três Poços, lá, e fala para o Aguinaldo que é o pastor Paraíba. Aí ele mandou aqui. Quando colocaram lá e perguntaram quem era, o Alex falou um missionário, aí eu coloquei lá e falei, é o Paraíba, pode falar que eu falei. E gente boa demais. E o pastor Alexandre, ele trabalha, né, com adolescentes, com jovens, com embaixadores do rei, assim, ele, de forma criativa, o pessoal presente lá, não pode ver uma latinha, um reciclável, que ele junta esse reciclável para fazer a reciclagem e abençoar outros meninos que não têm condições de poder ir num congresso e tudo, e assim a igreja vai junto com ele ali. Gente boa demais. Um abraço aí, Alexandre. Valeu. Então, gente, é isso. Tá liberado aqui para você estar participando, tanto lá na rádio, né, no nosso WhatsApp da rádio, como também lá no YouTube. Você pode também estar participando junto com a gente no nosso chat. O chat lá está liberado. Como a gente já falou aqui, minha amiga Cirlândia lá de Camaçari está plugada com a gente. A Cristina Meira lá em Recife também está plugada aqui. Cristiane Meira, né? Também está plugada com a gente lá em Recife. A Andréia Barros também está aqui, né? Andréia Barreto, perdão. Andréia Barreto também está aqui, mandando bom dia, graça e paz. A Andréia, eu não lembro de onde que está a Andréia. Mas enfim, já tem um povo plugado, conectado aqui com a gente. Bom, o Daniel José de Lima, doutor Aguinaldo, ele está dizendo, excelente tema, levando em consideração que estamos numa rede missionária e que o problema sempre estará no indivíduo e no trabalho. Aí, como vencer o estresse com o uso da palavra de Deus?
sendo que se trata, na maioria das vezes, de problemas na alma. Existem textos bíblicos que podem ajudar a superação desses problemas? Bom, doutor Aguinaldo, não sei se o senhor já... é uma boa pergunta, né? Mas assim, eu não sei se o senhor já teve, até porque eu acho que eticamente nem pode, né? Tratar alguém, né, vamos dizer, com um transtorno, alguma coisa, com a Bíblia, né? Eu acho que o psicólogo não pode fazer isso, né? Mas vamos lá, o senhor entendeu a pergunta dele, né? Entendi. Aí um abraço, a Andréa Barreto é lá de Olinda, mandou aí um abraço. Sim, sim. Vamos lá. É uma rede missionária, sim, né? E o foco do Divã é trabalhar mais a questão emocional, que é a nossa fase, é um quadro, e o quadro do pastor Pedro Moura responde muito bem. Mas, perguntando isso aí, enquanto vinha a pergunta, pastor Elber, eu estava lembrando aqui de um texto bíblico que nos leva à reflexão, e a intenção do autor, naquele momento, ele faz essa pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? O que a gente pergunta no set terapêutico? O que está acontecendo aí dentro? O que está reverberando? Qual é o momento que eu olho, já que é um problema da alma, e eu chamo, né, a gente traz na psique, e é claro, explicando o que o pastor Elber falou, eticamente, né, nós temos um conselho de ética da psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, que traz todas as regras que precisamos trabalhar. Então, no set terapêutico, a gente trabalha com a ciência, a gente respeita a questão da questão espiritual de cada pessoa, né? Então, ali a gente vê a pessoa, mas aqui eu estou respondendo já isso, tem textos bíblicos, sim, e a gente vai encontrar, porque a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, a gente sabe, eu creio na Bíblia, é claro, e ali a gente encontra textos em que vamos encontrar pessoas que vivenciaram angústias, que vivenciaram momentos em que precisaram colocar para fora aquilo que estava acontecendo dentro daquele coração. Você vai lá no profeta Elias e você vai encontrar o texto que é a pergunta que Deus aparece, fala para ele: o que tu está fazendo aí, Elias? Né? E ele vai colocar para fora, naquele contexto dele ali, o que ele está vivenciando, quais as angústias que ele estava passando ali. Você vai encontrar Jó, que todo mundo conhece, né? O livro de Jó, aquele sofrimento que ele passou, e tem um momento que ele está ali, e os amigos também falando com ele lá, para que ele estava em pecado, aquela coisa toda, e ele vai falar justamente direto no momento dele com Deus, das angústias que ele está vivendo, e ele vai falar: olha, não devia nem ter nascido, né? Ou em outras palavras, sobre o ventre que o concebeu. Mas depois ele tem aquele outro encontro, aquele momento. Repare bem que a função nossa aí, nós não, de forma alguma, nós entendemos que um gabinete pastoral, se você consegue expor, colocar ali para fora aquilo que você está vivenciando, ele vai ser salutar para você. Um grupo de estudo bíblico ali, um grupo terapêutico. Eu trabalho também quando a gente tem as afinidades e as pessoas aceitam participar de um grupo terapêutico, né? Você vai trabalhar ali de assuntos que estão mexendo com a sua psique, mas é com a sua alma, aquilo que está trazendo angústia para você. E muitas vezes, naquele grupo, uma pessoa do lado, num grupo temático, ele vai acabar trazendo esse momento. E é aquele que você fala assim: olha, aquele momento que eu estava no serviço ali, que veio aquela angústia, o que eu estava vivenciando? Né? Então, assim, tem texto sim, meu irmão, tem textos bíblicos, e você vai observando, mas da mesma forma em que tem um texto e a gente lê, muitas vezes a gente não para discutir dentro de nós mesmos com aquele momento. E o suporte, que é o psicólogo, né, o terapeuta ou o seu líder espiritual, que você consiga ter aquele momento que tem um nome que a gente fala do rapport, daquele momento que você forma o vínculo e você consegue abrir o que está acontecendo, e ele traz de uma forma para você se ouvir, porque na psicologia, e quando a gente vai trabalhando, a gente não vai falar qual é o problema da pessoa, até mesmo porque nós não somos adivinhos, né? O que a gente faz é, junto com a pessoa, caminhar para que ela possa entender qual é o momento que ela está vivenciando. Existe uma dor emocional, existe uma angústia, existe algo ali que falta lidar.
né? Você vai olhar, por exemplo, biblicamente, e vai falar sobre o perdão, não como um dom, mas como uma obediência a Deus, aos ensinamentos bíblicos. Mas muitas vezes a pessoa tem a consciência daquilo, ela está vivendo a dor e ela não sabe como lidar. E agora ela precisa conversar sobre isso. E às vezes ela está sofrendo, ela está adoecendo de tal forma, que eu vou dar outro exemplo aqui, né? O rei Davi, que vai escrever textos bíblicos, aí vai encontrar nos Salmos, nos textos dele, ele vai falar que enquanto ele não colocou aquilo para fora, que era o pecado dele, enquanto ele não falou sobre isso, enquanto ele não confessou, enquanto ele não trabalhou isso, ele fala que até os ossos deles se ressecaram, envelheceram. Olha tamanha dor, tamanha angústia que vai acontecendo. Agora, é claro que dentro de um setting terapêutico a gente não vai usar a Bíblia ali, como o pastor Elben falou, mas se a pessoa ela vai falar de qual é a fé dela, o que ela, como ela crê, como ela pensa, a gente vai estar atento para que ela possa falar das angústias dela, sem mexer com a questão da fé que ela tem, seja independente qual a denominação, religião, que ela esteja passando, né? Mas o que a gente vai focar é a dor ali. Então, no trabalho, pode acontecer muito isso. Na realidade, ela está vivenciando uma dor que aconteceu dentro da sua casa ou na sua história, mas só que isso está extrapolando a dor, a angústia é tão grande que ela está chegando no ambiente de trabalho. Como pode ser também ao contrário. Nós tivemos aqui, e eu vou trazer a menção, não lembro o nome da pessoa, acho que não foi dito o nome da pessoa, não. Ela mandou um áudio, né, pastor Elber? Daquela senhora que falou que ela, bordadeira, ela não estava tendo tempo para ela. Ela recebia uma encomenda às 6 da tarde que a pessoa queria para 8 da manhã. Ela virava à noite trabalhando, não tinha hora de almoço, ela não tinha... E assim, ela estava... Várias questões ali... Claro que nós não falamos, não trabalhamos, não foi trabalhado as questões, mas ela conseguiu perceber que, assim, ela foi ao psicólogo, ela precisou passar por terapeuta, ela precisou de ir ao psiquiatra, precisou de medicamento por um tempo, e entendeu que, por trabalhar de casa, ela estava abrindo demais as fronteiras, porque aquilo que os outros pediam e exigiam para ela, ela cumpria. Se era hora de almoço, ela não tinha um tempo para ela não tinha um tempo para a família, e isso trouxe adoecimento. Então, assim, não é só a empresa tem a sua política de trabalho, a empresa tem a sua forma de lidar, tem as questões organizacionais, tem as questões legais. Agora você vai para dentro de casa e você faz a sua eu estou trazendo agora o trabalho novamente, né? Você faz a sua empresa, e para começar a chegar onde você quer, você acaba abrindo mão de muita coisa e corre o risco de um adoecimento. Então, qual é o tempo que essa pessoa tinha para lidar com a família? Quase não tinha. E ela percebeu, e eu achei fantástico, ela falou, olha, agora eu entendi. Na hora do almoço, eu tiro o meu horário do almoço, eu vou descansar, tiro aquele meu descanso, eu trabalho minhas 8 horas, não atendo pessoas fora do meu horário, não atendo o final de semana, estou indo para a igreja, estou fazendo meus exercícios, comecei a fazer academia. Agora repare quando às vezes está na indústria, a gente começa a criar tantas coisas que você não faz um exercício, você não faz uma academia, você não consegue olhar para você, e aí quando chega uma dor, você não sabe como lidar com ela. Ok, pastor? Acho que eu respondi. Muito bom. E a gente tem que ter exatamente esse cuidado, né, doutor Aguinaldo? Às vezes a gente acha que, pelo fato de agora estarmos seguindo a Jesus, né, sermos discípulos de Cristo e tal, nós não podemos mais, e assim, e quantas pessoas, né, às vezes se sente constrangida, com vergonha, né, de abrir o coração, né, de procurar, de repente, o pastor da igreja e falar que está passando por uma situação assim. A gente vê pastores, né, líderes, né, de igrejas e tal, que às vezes eles acham que pelo fato de ser um líder, pelo fato de estar liderando ali uma igreja ou um grupo de pessoas ali na igreja, enfim, ele não pode jamais admitir tal fraqueza, não pode jamais admitir que está com um problema emocional.
né, que está ali com algo que lhe angustia, com algo que lhe desestabiliza, com algo que lhe desregula, né? E assim, e a gente sabe que isso tem justamente por conta disso, de que não, mas eu sirvo a Jesus, então eu tenho que ser. Jesus já levou sobre si todas as suas dores e todas as nossas doenças e né? Então a gente confunde muito isso, né? Sendo que existem, o doutor Aguinaldo, né? Existe um psiquiatra, existem pessoas que estudaram para que você tenha essa tranquilidade. Ah, mas eu conheço a fulaninha que estava em depressão e Jesus curou. Tudo bem, glória a Deus, curou. E, né, ontem mesmo nós estávamos conversando com uma pessoa que ela falou que ela tinha muitas fobias, né? E dentre elas a de altura e de lugares fechados. Elevador, então, nem se fala. E ela falou que ela teve um encontro pessoal, né, uma vez, ela falou que o Espírito Santo de Deus ministrou no coração dela e ela foi curada, né, e glória a Deus por isso, né, e hoje ela falou que ela é totalmente viagem de avião, a coisa que ela nada fazia, elevador, ela entra e sai, nem lembra, né, lugares fechados também e tal, e ela tinha todo um trauma, toda uma situação lá atrás, ela contou pra gente, né, o que levou ela aquilo, mas hoje ela está totalmente sarada, curada e tal. Né? Existem, claro que vão existir esse tipo, porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Mas existem pessoas que precisam mesmo de um cuidado, e tem que admitir, né, que às vezes o que é mais difícil, né, doutor Aguinaldo, é a gente admitir quando está dentro de um processo desse, de que precisa ser ouvido, de que precisa falar, de que precisa procurar um profissional, de que não sabe mais o que fazer, ele ora, mas não, ele só sente vontade, talvez, de chorar, ele lê a Bíblia, mas não consegue, talvez, se conectar tão quanto antes, né? Então, assim, tem o seu momento. E no trabalho, acho que da mesma forma, né? Às vezes o cara, quando ele está ali, principalmente se ele for alguém que se destaca dentro do trabalho, eu acho que é uma das razões, né, dentre elas são várias razões, né, que as pessoas às vezes ficam no trabalho e se submetem a limites que não dão conta, né, às vezes ele é um líder, ela é alguém que é uma referência ali dentro, e aí ela não quer mostrar nunca fraqueza, então aí ela vai aguentando aquela pressão, aquela coisa e tal, até que quando é um dia, alguma coisa vai acontecer, e não vai ser bom. Que a tampa do negócio vai explodir e haverá consequências. Não é isso, doutor Aguinaldo? Então, a questão é quando a gente está observando e consegue lidar com essas mudanças, está atento, né? Quando o pastor está falando aí, eu vou lembrando do burnout. Burnout é um sofrimento, né? Que a pessoa vai ali se sobrecarregando, se estressando, e não tem como. Qual é o momento que ela parou para dar conta, né? Qual o momento que ela cuidou da sua saúde emocional? Qual foi o momento que ela tem parado para olhar para si? Então a gente observa assim, tem muitas circunstâncias que eu preciso estar atento. O líder religioso, um líder espiritual, ele está ali, ele é chamado, ele tem um chamado, ele está tem uns que são bivocacionados, é pastor e trabalha secularmente. Então, qual é o tempo que ele está tirando para poder cuidar de tudo isso? E aí, se falando também, vou lembrar de um texto aqui, não vou lembrar o texto, vou citar, né, e depois o pessoal procura aí, não sei se está, se eu não me engano, nos evangelhos, acho que em Marcos, mas é um momento em que Jesus chama os seus discípulos, que está naquela correria, aquela coisa toda, e o povo pedindo cura, um jovem lá para ser curado, e Jesus trabalha com eles ali, depois fala para eles o seguinte: vamos aqui, vamos sair, vamos descansar. Chama eles para saírem, para poder tirar o foco dali de tudo que estava acontecendo. Então você vai encontrar até na Bíblia, em todo local, você vai encontrar, principalmente na Bíblia, textos que traz você a sua reflexão, o seu qual é o seu autoconceito, o que você está fazendo, como que você está vivenciando tudo isso, e como que você pode trabalhar. Então a realidade é, o trabalho, ele pode sim ser uma fonte de prejuízo emocional, pode acontecer em algum momento, mas o trabalho também, ele vem como provedor, né,
de saúde também pode acontecer. A gente encontra pessoas que amam, o pastor mesmo já falou aí, gostam de estar ali, de estar vivenciando. Quando o pastor falou, eu lembrei daquela tragédia que aconteceu naquele local de Minas, que a barragem destruiu lá. Mariana, né? E... Barragem de Mariana. Mariana. Então, e aí, eu achei fantástico uma reportagem que teve, que depois encontraram, conversaram com ela, né? Uma piloto de helicóptero que estava fazendo resgate, que conseguiu baixar a aeronave dela ali de uma forma bem próxima para poder fazer um resgate, conseguiu parar, assim, né, foi para a mídia, não só, né, é claro que teve aquela ênfase, porque era uma mulher que estava pilotando, mas ali estava uma profissional que tinha uma preocupação, que sabia lidar com o que ela estava fazendo, né, e principalmente fez com maestria, com o único objetivo, ajudar a resgatar vidas. Olha que fantástico, né? Foi para a mídia, aquilo foi muito bom, mas é importante a gente observar esse cuidado, né? Ela fez com aquela alegria. Quantas pessoas que trabalham em resgate gostam de trabalhar isso e passam por momentos difíceis. E não é fácil, que ali a tensão é estar com aquela aeronave, com ventos para todo lado, você parar e conseguir ali. Eu não imagino como que... mas ali havia uma habilidade. Havia uma pessoa pronta para fazer, que ama o que está fazendo e que estava ali naquele momento com um único objetivo, era alcançar, ajudar aquele que estava precisando ser resgatado, porque havia alguém lá em sofrimento, e um sofrimento maior, porque era a vida que estava ali acontecendo. Como a gente encontra pessoas que trabalham nas ambulâncias, no SAMU, nos resgates, que talvez eu não consiga, né? E a pessoa tem um prazer. Agora, dizer que não é estressante, é estressante. Não dizer que às vezes é um momento de tensão, né? Uma pessoa que entra num prédio em chamas e tudo, mas eles que são os... Não, mas temos aquele que trabalha na indústria, né? Que cria, que investe, que traz coisas novas. Então, o que você está fazendo? Como que o seu trabalho está sendo para você provedor de saúde mental, emocional, de prazer, em que você possa chegar ao seu familiar, à sua esposa, ao seu filho, e desfrutar agora, não do trabalho na hora que não deve, né? Às vezes você está na hora do lazer e está pensando no trabalho. Então, olha só, é justamente isso aí. Se eu estou com um problema no trabalho e não consegui resolver, falamos semana passada, aí a hora que eu estar com meu filho, minha filha, ou com a minha esposa, né, o casal está ali, e a mente está lá no trabalho, o foco está no trabalho. E aí ele já vivencia um outro momento emocional, que é o estresse no relacionamento. Então eu preciso estar atento em relação a todas essas questões. Então quando a gente vai ali, e por que eu trouxe esse tema? Porque a gente vai pesquisar, por exemplo, nesse mês que a gente faz a questão do trabalho, né? Eu gosto de ver as iluminações públicas com aquele verde que está falando, o abril, né, verde. E aí temos, quando a gente vai pesquisar também, tem o SESI lá do Paraná, que tem um programa de saúde mental que vai trabalhar com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e trabalha justamente mapeando os riscos psicossociais, traz capacitações e vai trabalhando essa questão do cuidado, né, da saúde, cuidado do ambiente de trabalho, lembrando que nós falamos, né, o trabalho, ele é aquilo, e ele precisa ser, na minha história, aquilo que me traz prazer, que seja criativo, que seja bom. Se acabou, se perdeu esse objetivo, aí eu vou precisar de pensar em procurar outra coisa, trabalhar, e isso daí. E aí, no artigo que tem de lá, né, que é de uma autora, eu vou citar o nome dela aqui, deixa eu achar aqui, né, que é Bruna Marinho, lá do César, do Paraná, ela traz e ela mostra claramente, né, uma influência positiva, né, e vou citar só o textinho do que ela escreveu. Para o ambiente de trabalho influenciar positivamente na saúde mental das pessoas, ele deve promover a segurança psicológica, condições dignas de trabalho, sentimento de pertencimento e autonomia do trabalhador. Então, pode ser
lá na sua casa, que você criou o seu ambiente de trabalho, mas aí você chega, aquilo vira uma bagunça, você não tem uma organização, e aí cria um problema sério. Então a gente precisa estar atento assim, está bom aqui esse local? Eu gostei aqui, né? Eu estou cuidando. Então eu venho de numa época da indústria, quando chegou aquele controle de qualidade, que muitas pessoas, e eu trabalhava em oficina, né? E quando foi para fazer aquela limpeza, o primeiro detalhe era organizar. Foi um estresse com todo mundo lá, porque assim, aquilo veio taxado para a gente na ocasião e a gente tinha que dar conta da tarefa e tinha que fazer a limpeza do ambiente. Mas a empresa, o dono da empresa, da oficina, que não era muito grande, ele deu uma parada, uma pausa no final de semana para trabalhar tudo aquilo. Quando nós chegamos e fomos trabalhar, fomos vivenciar, que maravilha, que ambiente gostoso que foi trabalhar ali, né? Porque estava tudo demarcado certinho, aquilo que era excesso, que não precisava, que não fazia mais sentido estar ali, já tinha sido descartado, reaproveitado em outra coisa, e o ambiente mudou. E também o ambiente emocional mudou também. Mas o primeiro momento foi estresse, porque assim, veio algo imposto, porque para conseguir aquela empresa continuar no mercado, ela tinha que ter a certificação de qualidade. Então houve investimento, houve um estresse que aconteceu ali todo para poder trabalhar, mas depois vimos a benfeitoria que foi, né? Como é que foi prazeroso continuar trabalhando ali. Então acontece essas coisas. Então o trabalho ele precisa promover isso em você. Você avaliar se está trazendo sofrimento, se não está te dando autonomia de que você possa investir, você possa trabalhar, se está matando os seus sonhos, procure ajuda primeiro para resolver isso. Não saia do emprego, né? Falamos semana passada, né? Deixando o trabalho sem sair do trabalho. É o momento de você deixar as coisas do trabalho lá. Aprender a separar, né, Aguinaldo? Não é fácil. Separar, né? Isso daí. Separar. E às vezes é muito difícil, pastor Elber. Sim, é muito difícil. Gente, 1 minutinho faltando para as 11 horas em Brasília. Doutor Aguinaldo, começou a chegar aqui algumas perguntinhas, né? E tem um áudio aqui. Vamos ouvir o que a pessoa está falando. Estou escutando aqui a palavra aqui na rádio agora, e é a palavra que o senhor falou agora, é o que está acontecendo comigo. Eu estou orando, não estou entendendo as coisas na Bíblia, acho que não estou sendo muito em oração, o trabalho me soberberba demais, eu acho que eu não estou tendo tempo para nada, e estou passando por essa crise, que eu não estou mais orando como eu orava antes, e não estou buscando mais a Deus como eu buscava de madrugada, e eu acho que é minha fé, e eu estou amando essa palavra agora de manhã. Glória a Deus, que Deus abençoe. Muito bem, tá certo. Obrigado pela tua participação, querida. Diga aí, doutor Aguinaldo. Para esse áudio, né, primeiro agradecer a participação aí da nossa ouvinte, está mandando aí pela rádio, né? E dizer o seguinte: pare um pouquinho, dê uma pausa e comece a observar quando que começou a se perder nesse amontoado de tarefas, né? De ficar de sobrecarregada. Tira um tempo para você e busque ajuda, né? A ajuda justamente de poder falar qual é o momento que de repente às vezes a gente não consegue identificar, porque vem aquela questão da necessidade. Aí eu preciso, eu tenho que cobrir isso, eu tenho. Então, assim, às vezes não é o excesso de trabalho que vai te dar o recurso para sair daquela questão, mas foi um descontrole financeiro que aconteceu no momento emocional. E aí outra coisa que a gente vai trabalhando, já falamos aqui, um cuidado que a gente precisa ter é que a gente tem muitas ofertas, muitas coisas. E será que eu necessito de tudo aquilo que estão me falando que eu preciso? Eu que tenho que dar conta disso. Então, se eu não tenho e não posso fazer isso agora, eu vou segurar, mas vamos fazer no tempo certo. E vai ser muito bom. Obrigado aí pela colaboração. Muito bem. Tem uma outra participação aqui, doutor Aguinaldo. A pessoa está dizendo assim: eu sou esposa de pastor e acho que a carga é pesada. Vou começar a terapia. Não é fácil. Precisamos procurar ajuda. Sim. Não só esposa, e realmente, pastor Elber, esposa de pastor, ela é uma bênção, porque ela também ajuda no ministério e acaba sofrendo as sobrecargas porque vê
e tem coisas que ela não sabendo e não sabe como lidar. Então, é buscar ajuda, buscar o grupo, estar presente. Quando eu falo presente, não é estar ali direto, mas é a sua presença buscando auxílio para você, para poder estar ajudando o seu esposo também. E a gente precisa, assim, a gente procura um grupo de mentoria, muitas vezes, a gente vai ouvindo um ao outro, né? E às vezes esse vínculo, ele é muito... A gente seleciona, trabalha isso daí, mas é isso que a irmã está falando. Busca ajuda, invista. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui, doutor Aguinaldo, em especial para o nosso querido irmão Luiz Ferraz, que está conectado com a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui a cidade de onde que ele está. Não sei se ele chegou a mandar aqui para a gente. O Luiz Ferraz, ele está lá em Carapicuíba, lá em São Paulo. Né, ele é da Igreja Batista Filadélfia, lá de Carapicuíba, e descobriu a gente, né? Descobriu a rede, acho que alguém mandou para ele, não sei, ou ele achou a rádio, enfim. E aí ele falou que ele estava ali tentando sintonizar no carro, e falou, cadê essa rádio, rapaz? E aí agora a gente já mandou aqui dizendo para ele que é uma rádio web e tal, para ele falou, poxa, mas eu quero ouvir no carro e tal, e já conectou no Bluetooth lá do carro dele, e também está ouvindo a gente, começou a ouvir a gente, inclusive, acho que dia 24, né, hoje ontem, né, começou a ouvir a gente ontem e tal, nosso querido irmão Luiz Ferraz, lá em Carapicuíba, lá em São Paulo. Um abraço, Luiz. E nesse momento, viu, Luiz, a gente também está no YouTube. Ele está no carro, claro, não vai conseguir ouvir, vai ver, mas a gente está no YouTube também, todos os dias, a partir das 10 horas, entre 10 e 11 da manhã, a gente também tem os nossos bate-papos aqui, também no YouTube, tá bom, o Luiz Ferraz? Deus te abençoe, meu irmão. E, pastor Elber, lembrando o Luiz Ferraz aí que ele pode passar a divulgar outros aí, e hoje é o programa no Divã, né? Na segunda, que é da Virtuosas Modo On. Toda quinta-feira, viu, ô Luiz Ferraz? Nós temos aqui o bate-papo com o nosso psicólogo clínico, doutor Aguinaldo Pinheiro, que está sempre aqui com a gente toda quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Então, todos os dias a gente tem, a partir das 10, tem sempre alguém aqui com a gente, né? E na quinta-feira, especificamente, nós temos o No Divã da Rede, com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro, que é psicólogo clínico, pastor também, né, e está aqui junto com a gente. Bom, mandou um abraço. A Van já entrou aqui, doutor Aguinaldo. A Elieusa também mandou um abraço aí, pastor. Isso. A Elieusa, né, e a Van entrou aí, ó, que bom, né, tá rindo aí, né? Ela está dizendo aqui, ó, que programa abençoador, é extremamente valioso, terapia abençoa, e é de Deus. Pausa pro café, surte efeito. Tá. Ela tá falando que ao meio-dia, ela tá convidando, né? Que ao meio-dia ela tem aí um bate-papo no aniversário da Rede, né? Com sempre alguém da equipe da Rede, ao meio-dia, né? Ela tá falando pausa pro café no Instagram, então ao meio-dia, nosso querido Ivan Gomes. Topo Divã Virtuosos. Topo Divã Virtuosos. Vamos, abração aí, Ivan. Abraço, Van. Deus abençoe, querida. Gente, 11 horas e 5 minutos em Brasília. Bom, doutor Aguinaldo, o senhor encerrou a sua fala falando exatamente isso, essa questão de a gente saber separar, né? Separar as coisas. E, como o senhor muito bem falou, como muitos de nós temos dificuldade, aliás, foi a tua fala na semana passada, né, de a pessoa deixar o trabalho sem sair do trabalho, né, e eu vejo que, eu acredito, acho que o senhor vai me confirmar isso, até por experiência no consultório, né, eu acredito que é uma dificuldade muito grande da grande maioria das pessoas, né, porque assim, às vezes ela quer cobrar dela um resultado, ela precisa apresentar para ela esse resultado. E às vezes está tendo cobrança desse resultado do chefe, da equipe, da meta, daquilo que, né, E aí ela acaba, às vezes, achando que pelo fato de, sei lá, ela trabalhar excessivamente, ela vai conseguir dar conta, né, da demanda, enfim. E aí é que mora o perigo, né, doutor Aguinaldo? Aí a pergunta é...
Como? O senhor já até respondeu, mas eu quero que o senhor enfatize isso. Como que eu faço para eu saber separar as coisas, ter força, né? Por exemplo, a gente viu agora o áudio dessa querida aí dizendo que talvez o trabalho dela está roubando o seu tempo dela com Deus, né? E queira ou não, nós também, nós estamos falando aqui das nossas emoções, das dificuldades emocionais que temos e tal, mas também muito queremos que você também tenha a sua vida espiritual regulada, né? Que uma coisa não interfira na outra, nem que teu trabalho atrapalhe a tua vida espiritual e nem que a tua vida espiritual também atrapalhe o teu trabalho, né? Nem uma coisa nem outra. Então, assim, eu tenho uma fórmula, doutor Aguinaldo, né, de como que eu faço para separar essas coisas? Pastor Elber, começa pelo autoconceito. São temas que a gente trabalha, né? Uhum. E é algo interessante porque eu preciso estar atento quem sou eu naquele ambiente, em cada local, né? Porque em cada nós cumprimos papéis sociais, né? Então, quando eu estou ali no emprego, quando eu estou na minha empresa, quando eu estou trabalhando, eu sou um profissional ali. E às vezes entra aquela confusão, por exemplo, quando você tem aquele amigo, né? Você está no trabalho, de repente você investiu, você passa para uma função de chefia, uma função um pouco mais elevada, a sua postura como profissional, ela precisa mudar, porque você agora vai responder em outras demandas, em uma outra esfera. E às vezes você surge o estresse porque aquele amigo que está do seu lado, ele não consegue entender que ele acha que você tem que ser aquela mesma pessoa e fazer os mesmos benefícios para ele. E aí você às vezes começa a se estressar porque você acha que tem que cuidar daquela pessoa da forma que você cuidava antes. Então, olha só, pensando nisso, a empresa ela já tem as suas políticas, ela vai ensinando, ela vai trabalhando isso para que a pessoa tenha esteja bem, né, tenha um bem-estar no trabalho, possa lidar com isso. Então, o primeiro detalhe que eu preciso estar atento em qualquer ambiente, em qualquer trabalho, eu tenho que ter um bom autoconceito, né? Quando eu tenho, e aí a gente entra em outros detalhes, percebe que é sempre o ser humano, é a pessoa. Se eu tenho uma tendência a baixa autoestima e assumo uma função em que eu tenho que delegar, que eu tenho que passar para os outros, muito provavelmente para poder ajudar, para poder a empresa não ter nenhum prejuízo e o meu amigo não ficar mal comigo, e eu acabo tendo aquele conceito que eu vou ter que fazer o meu e o dele. Eu preciso estar atento em relação a como que eu me vejo. E como eu me vejo naquele momento, olha, eu não perdi a minha amizade, eu estou ali, agora eu estou numa função diferente, eu vou cumprir esse propósito. A outra questão é, tenho prazer no que eu estou fazendo? Eu sei quem eu sou naquele momento ali, tenho prazer no que eu faço, né? Eu evito a minha autossabotagem, porque às vezes a gente mesmo se sabota. Então, quais são os elementos que eu vou criando que vai me atrapalhando, vai me impedindo de não só enxergar aonde eu tenho que ir, como também me faz eu ter medo em relação a isso. Então, eu estou evitando, né? Eu estou valorizando aquilo que eu faço, independente que o outro esteja pensando. Eu sou sincero comigo mesmo. Então, essas questões, pastor Elber, eu preciso estar atento, né? E aí, muitas vezes, a pessoa ela está tão desregulada em relação a isso, em que ela precisa de uma ajuda para poder saber, olha, é a sua função agora, e você vai ter que entender que você vai responder numa esfera maior e acima daquele outro, tem alguém acima de você. Então, aquele que era seu chefe, que foi para um outro posto, ele vai te cobrar muito mais do que cobrava antes. Ah, mas agora não, agora você precisa estar atento. Você teve o seu sonho, o seu projeto e você foi para ali. Se é uma empresa que ela trabalha o crescimento, a questão de cargos e salários e tudo, e você lutou por isso, então agora você vai investir em relação a tudo isso daí. Ok, eu resolvi agora criar a minha empresa. Então, quando você cria a sua empresa, você que vai ter que gerir tudo. Vai chegar um momento, e eu faço votos a isso, que você cresça. E na hora que você mudou ali, você está com aquela pessoa com você ali, que agora você vai ter que atribuir mais tarefas e o seu posto já vai ser diferente, a sua gestão vai ser diferente. Então, tudo isso vai mexendo. Então, é sempre pessoa. E eu preciso estar muito atento de quais são os meus sonhos, o que eu tenho, quem sou eu aqui nesse momento.
e preciso investir. Porque as nossas emoções, elas mexem muito com a gente. E às vezes eu não estou preparado, ou eu não me preparei, e aí é o que o pastor acabou de falar. O problema não é só a cobrança que vem de cima, mas principalmente quando eu começo a me cobrar e não consigo ver em mim aquela pessoa em que o outro está conseguindo projetar, falar em mim, que ele viu que eu tenho condição, capacidade. E aí eu preciso, então, agora buscar ajuda, preciso buscar, às vezes eu vou ter que aumentar a minha questão de conhecimento, então vou ter que passar a mais cursos, vou precisar de investir isso aí. A minha mente vai pensar, vou mudar a forma de olhar aquele processo, então agora já estou num outro estágio. Então, era aquilo que eu queria, né? E já ouvi histórias, né? Já vi pessoas que chegou num estágio que falou, não, quero voltar para o que era antes, porque eu não dou conta. Ok, ele foi sincero com ele, estava vivendo muito melhor. Então, eu preciso estar atento. Então, quando se fala o como, a pessoa em si, ela precisa ali no setting terapêutico, quando ela busca ajuda, ela vai ter o seu autoconhecimento. E quando ela começa a perceber quem ela é naquele momento, ela vai conseguir dar conta sobre suas limitações e sobre aquilo que ela pode ir além. Ok, pastor? Muito bem, são 11 horas e 12 minutinhos. Doutor Aguinaldo, tem uma passagem bíblica, né, que eu particularmente gosto muito, lá de Juízes, deixa eu ver aqui, Primeira Reis, no capítulo 19 lá, né, conta a história de Elias. E assim, exatamente isso que você está falando. Elias, ele teve um momento que ele desistiu da vida, né? Ele falou que ele pediu a morte para Deus, né? E aí Deus, quando encontrou com ele, né? Elias, por que você está assim, né? Ele, esse povo aí, matador de profeta, derrubando os altares, ou seja, ele tirou o foco no que era para ele fazer, né? E agora estava focando no povo, e esqueceu do que Deus tinha mandado ele fazer. E o que eu acho interessante, eu tenho essa intimidade com Deus, para Deus ser o meu psicólogo. Se eu tiver, beleza, Deus vai vir falar comigo e me dar a real, né? Fala assim, Elias, vamos fazer o seguinte, meu filho, vai trabalhar, né? Você está precisando trabalhar, vou te mandar para Damasco, te mandar para Israel, vou te mandar não sei para onde. Ou seja, deu trabalho para Elias sair daquela aflição que ele estava, daquela angústia que ele estava ali, achando que ele estava sozinho no mundo e abandonado e tal. Então, ele teve o seu encontro, vamos dizer assim, com esse psicólogo que é Deus, né? Mas assim, como é que está a tua intimidade com Deus, né? Tá nesse nível? Você não precisa de um terapeuta hoje aqui na Terra, né? Ótimo, glória a Deus por isso, é o que eu falei, tem gente que já foi curado, enfim, de situações assim. Mas o que eu quero dizer aqui, até esse cara, até Elias, né? Ele teve o seu momento de desvirtuou o foco. Saiu do seu equilíbrio, né? E queria desistir, né? E só que, assim, Deus veio e encontrou, e eu gosto demais dessa passagem, para mostrar, assim, acho que Deus fez questão de deixar essa passagem para gente, para mostrar que, meu irmão, esse camarada que foi arrebatado aos céus, não passou pela morte, teve um momento que ele queria desistir de tudo, dizendo que ele não era melhor que os pais e tal, e olhando para o povo que era tudo maluco e desobedecendo a Deus e tal, ele pediu para morrer. O cara pediu, a Bíblia é bem clara lá, ele pediu a morte, né? Então, assim, nesse momento o cara está desregulado, né? E o próprio Deus veio encontrar com ele, né? Então, assim, nós precisamos, né, doutor Aguinaldo, prestar atenção, né? Porque, assim, se você, por essa pressão talvez que está passando no trabalho, em casa, agora eu estou botando já tudo dentro de um, né, não só do trabalho, mas às vezes no casamento, na igreja, né? Ou então o teu trabalho está trazendo prejuízo para tudo isso, ou o teu trabalho está atrapalhando tudo isso, né? E às vezes você está pedindo para morrer porque não sabe mais como fazer, né? Eu acho que a gente tem que achar esse time, né, doutor Aguinaldo? E é isso que talvez seja difícil para muitas pessoas, é achar esse time de dizer assim, puxa vida, eu preciso ir ligar para o doutor Aguinaldo agora e marcar uma terapia com ele, começar, ele vai ter que arrumar uma agenda para mim. Mas o doutor Aguinaldo tá com a agenda cheia. Meu irmão, procura outro. Pede indicação do doutor Aguinaldo.
Pastor Elber, Isso. é interessante quando a gente fala que a gente entra no contexto religioso, aí agora eu entro na minha questão mesmo, enquanto o pastor falava, e sabe qual é o mais difícil? É quando a pessoa está tão sobrecarregada, ela está entrando em um momento de surto, e aí eu paro por aqui, que já é outro assunto, né? Sim. E às vezes ela ouve no trabalho, e ela começa a ouvir vozes, né? É diferente. E aí já é um outro transtorno, já é um transtorno que ela está vivenciando, e ela está ouvindo que tem que abandonar, e aí é onde a gente, no setting terapêutico, vai procurar saber. Você está ouvindo, porque no contexto religioso, muitas vezes a pessoa fala assim que ouviu vozes no contexto religioso, a gente vai avaliar e vai ver naquele contexto. Agora, e quando isso é emocional, quando isso é psicológico, e quando isso é um transtorno que está acontecendo, e às vezes ela larga tudo, abandona o emprego, porque ouviu uma voz. Será que ela estava em condições? Então, pastor, paro por aqui. A realidade é, o trabalho pode ser um local de prazer, e você pode fazer com alegria e crescimento criativamente, mas você precisa estar se cuidando emocionalmente a cada momento, para poder cuidar da saúde emocional e espiritual, cuidando completamente. Maravilha. Muito bem, são 11 horas e 17 minutinhos, preciso liberar aqui o nosso querido doutor Aguinaldo, né, que tem também os seus compromissos agora já no período da tarde. E não vou usar a capa, porque não está chovendo aqui não. Verdade. Semana que vem falaremos sobre o que, meu irmão? Pastor Elber, semana que vem começa aquele mês do trabalho, o primeiro dia, né? Mas tem assim, o mês de maio, tem vários temas que vão surgindo ao longo dos anos. Eu vou usar um deles, talvez dois, porque no mês de maio, se eu não me engano, dia 18 de maio, também tem aquela luta antimanicomial, a gente deve falar sobre isso, mas no primeiro programa a gente vai iniciar falando de um tema que eu achei fantástico, principalmente da pandemia para cá, quando eles colocaram a cor de maio na cor de furta-cor, né? E aí essa furta-cor é para trabalhar e incentivar as mães ao cuidado da saúde, a saúde mental e tudo, e principalmente quando teve a pandemia, que aquilo focou tudo ali. Imagina, então, é um trabalho que vai ser o foco dele, né, no mês de maio, a furta-cor, né, é justamente para ver esse cuidado emocional que a mãe precisa ter, já que o mês de maio é o mês que o pessoal fala, né, o mês das mães, o mês da família, né, e aí a gente vai trabalhar logo no próximo encontro, né, no próximo quinta-feira, a gente vai falar, podem pesquisar lá, entrem para poder estar participando, mas o cuidado mental, o cuidado da saúde mental para as mães, né, para elas se cuidar ali também, ok? Maravilha. Então, bom fim de semana e até o mês que vem, então. Até o mês que vem. E na quinta-feira, Divan. Divan, viu? Por favor. Abraço, seu Aguinaldo. Deus abençoe. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.